né? Irmãos, eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês experiências e vocês compartilhar conosco experiência, né? E o nosso pastor Edson, a irmã Marlene, aqui na sala, apresentou o nome de uma família que necessita, irmão, de oração. A senhora Jacira, nossa irmã em Cristo, que tem alguns problemas sérios de família, né? O Mateus, o Yuri, o Felipe, e já foram da igreja, se afastaram, e hoje a irmã Marlene pede oração, porque um deles está completamente envolvido no mundo do tráfico, irmãos. É muita dor no coração de uma mãe. A gente lembra aqui, temos a nossa irmã Cristina, que vive esse drama, né? E tantos outros. Irmãos, é tempo de clamar, irmãos, interceder, buscar, porque lembre-se que nós fomos chamados para sermos intercessores, irmãos. Cabe a nós interceder por essas pessoas. Eu sempre digo aqui, pastor Edson, eu creio muito no poder da oração intercessora. Eu sou uma testemunha, irmãos, do poder da oração intercessora. Então, intercedo, queridos, pela irmã Jacira, uma mulher consagrada, e pelos netos Mateus, Yuri e Felipe, né? E orar ao Senhor para que o Senhor reacenda a sua igreja, levante uma igreja, como o pastor Edson disse, não quero ser pastor de cemitério, mas de igreja viva, igreja quente, vibrante, entusiasmada, somente através do Espírito Santo que esse milagre pode acontecer. Mas vamos lá, querido, nós vamos entrar agora no tema dessa madrugada. Hoje nós estamos estudando, irmãos, a a importância do Espírito Santo no tempo do ofício. São 40 madrugadas, e hoje é a 39ª. E o tema de hoje, pastor Edson, é muito interessante, como os demais, não é? O Espírito Santo e as 4 ressurreições. 4 ressurreições. O tema de hoje vai nos levar a um campo, a um vislumbre dessas ressurreições, que com certeza ela vai acontecer. E se a morte chegar para nós antes da volta de Cristo, nós faremos parte de uma dessas ressurreições, viu? E a que mais interessa para nós é a primeira ressurreição. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu quero... A Ângela parece que está aqui pela primeira vez, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se é isso mesmo, pastor Edson. A Ângela, deixa eu ver se a Ângela está por aqui. Não. Ela entrou e saiu aqui. Muito bem, queridos. O tema de hoje vamos falar sobre o Espírito Santo e as 4 ressurreições. Você, querendo dar sua participação, levante sua mão virtual que a gente vai liberar o áudio para você, para que você também possa participar desse momento especial, ok? É só levantar a mão e você terá a oportunidade de falar também, ok? Vamos lá. Vamos entrar no tema de hoje, pastor Edson. Eu quero começar lendo com vocês o que está em 1 Tessalonicenses. Você está com a sua Bíblia aí na mão? Nós temos alguns textos que vamos avaliar nesse momento, analisar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Quero saudar aqui meu querido irmão Rogaciano e sua esposa Patrícia. Está tudo escuro aí, né? Sejam bem-vindos, meus queridos. É muito bom ver vocês aqui. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4:13. A minha Bíblia diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O pecado, diz o pastor Jair Góes, que o pecado trouxe a morte, mas o reinado da morte termina ou terminou na cruz do Calvário. A cruz produziu a seguinte pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso está em 1 Coríntios 15, versículo 55. A morte tem dia e hora para acabar, para deixar de existir para sempre. Ela é uma intrusa, entrou pelo pecado lá no Éden, mas ela tem data para terminar. E a cruz de Cristo
faz esse questionamento, né? Traz uma pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Jesus humilhou a morte, irmãos, que tanto nos humilha. Ele comprou, aliás, ele comparou a morte com um sono e declarou: todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. Jesus declarou, querido, se a solução para a morte, quando disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é uma declaração do autor da vida, aquele que venceu a morte. Algumas pessoas fazem as seguintes perguntas sobre a ressurreição. Quando eu estou estudando a Bíblia com algumas pessoas, principalmente com irmãos evangélicos, porque alguns irmãos têm um conceito equivocado sobre a morte, né? Que fulano morreu, foi para a glória, né? Tem um ditado, pastor Edson, bem antigo, de que se a morte é um descanso, eu quero viver cansado. Não sei se vocês já ouviram esse ditado, né? Já ouviu, pastor, esse ditado por aí? Se a morte é um descanso, eu quero viver cansado. Algumas pessoas fazem as seguintes... O pastor está com o áudio fechado, deixa eu ver se eu travei aqui o pastor Edson. Não, deixa eu ver. Travei, foi, pastor? Misericórdia, pastor. Ah, não, está liberado. Algumas pessoas, pastor Edson, fazem as seguintes perguntas sobre a ressurreição. Quando os que morreram na esperança da ressurreição vão ressuscitar? Quando é que eles vão ressuscitar? Nós conhecemos, não é? Nós sabemos que haverá a primeira ressurreição, né? E todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Uma outra pergunta que as pessoas fazem: os que não creem e não aceitam a Jesus também vão ressuscitar? Há uma outra pergunta: quando os que não creram e não aceitam a Jesus vão ressuscitar? Aqueles que não aceitaram a Cristo, mas morreram, quando é que eles vão ressuscitar? E haverá alguma ressurreição especial? Eu tive conversando, pastor Edson, com um pastor, não vou citar o nome dele, nem a sua denominação, porque não é esse o caso aqui, e ele pesou, mas ele, sabe, foi veementemente duro nesse aspecto. Eu não consigo entender, pastor Edson, como é que pode... Aliás, a gente consegue entender porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, não é? E no tema de hoje, nós vamos tentar responder essas 4 perguntas. E esse amigo, nós encerramos a conversa e ele simplesmente não aceitou. Com argumentos bíblicos que não faz sentido, pastor. Uns argumentos, ele fala: meu Deus, esse homem está louco. É isso que ele ensina para a igreja? Eu cheguei a ponto de dizer para ele: olha, essas ovelhas que você está cuidando não lhe pertencem. Elas são do Senhor Jesus. Trate de ensinar o que é a verdade. Porque se elas se perderem por causa do seu ensinamento, você vai responder por ela. Mas ele, muito duro, né? Não, eu não sei o que é que acontece na mente desse povo para rejeitar. A Bíblia é muito clara que haverá a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos ímpios. A questão do milênio, eles não aceitam. É uma confusão que só Jesus na causa, viu? No tema de hoje, nós vamos tentar responder isso. A Bíblia demonstra que haverá 2 ressurreições gerais e 2 especiais. 2 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, e Apocalipse 20, verso 5 e verso 6. Não é? E entre as 2 gerais, haverá um intervalo de 1000 anos. Isso é bíblico. Apocalipse 20, versículo 7, deixa claro isso. Não é? Se você puder abrir a sua Bíblia, eu vou abrir aqui para a gente ler né, tirar as dúvidas, se é que há dúvida aqui. Apocalipse capítulo 20, né, já no finalzinho ali, versículo 7. Vejam, a Bíblia diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. A primeira ressurreição geral é chamada de ressurreição para a vida.
Os que fazem parte dela são chamados de bem-aventurados, felizes. Quantos de nossos queridos já descansam no Senhor, não é? Quantos? Interessante, pastor Edson, é que quando Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro, irmão de Marta, não há nenhum registro bíblico, nenhum. Eu até hoje nunca vi. Se alguém já viu, me mostra aí para eu crer com você também. Que Lázaro, depois da ressurreição, disse onde estava, o que ele viu, o que aconteceu. Ele simplesmente não tem nenhum registro, irmãos. Simplesmente o Senhor o acordou da morte. Já havia 4 dias de morto, cheirava mal, já estava em estado de decomposição, e o Senhor chama Lázaro, meu companheiro chegou aqui, chama Lázaro e Lázaro sai e não há nenhum registro. Lázaro, e aí, como é que é lá na glória, Lázaro? Como é que é lá no Hades, no Sheol? E aí, Lázaro, como é que você estava lá na sepultura? Não há nenhum registro. Então, essa primeira ressurreição, quem vai fazer parte dela? Os salvos. E é a ressurreição da vida para a vida. E aqueles que fazem parte dela são chamados de felizes, bem-aventurados. E também está escrito, irmãos, que os que fazem parte, ou que fizeram parte dessa ressurreição, a segunda morte, não terá autoridade sobre eles. Né? Está escrito, irmãos, isso está escrito, que os que fizerem parte dessa ressurreição, a segunda morte, não terá autoridade sobre eles. E eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nós estamos vivendo os momentos finais da história desse mundo e já já nós vamos ver esse milagre acontecendo, irmãos. E a segunda ressurreição geral é chamada de ressurreição do juízo e ocorrerá logo depois, logo após o milênio. E veja, quando ocorrerá a primeira ressurreição? A Bíblia diz que haverá a primeira ressurreição quando Jesus Cristo voltar. A primeira ocorrerá por ocasião da primeira vinda de Jesus e a segunda após o milênio. É isso que a Bíblia ensina, não há nada além disso. Haverá a primeira ressurreição, os mortos em Cristo, que segundo o próprio Jesus disse que eles estão dormindo, é um sono. E por que é um sono, irmãos? Porque quem está dormindo não está sabendo de nada, não é? Quem está ali na sepultura, ou quem está, por exemplo, nós acordamos e viemos para cá, você sabe o que aconteceu durante o momento que você dormiu até a hora que você acordou? Você não soube de nada. Estamos num estado de inconsciência, até despertarmos. Né? Irmão Mário, Oi. o irmão Sávio pediu a palavra. Pois não, Sávio. Bom dia, amados. Bom dia, irmão amado. Muito interessante. Irmão, respondendo a sua pergunta sobre aquele pastor, a Bíblia é bem clara, né? O porquê que ele é assim. Existirão pessoas nos fins dos tempos que irão cauterizar a sua mente, dando ouvido a ensinamentos de demônios. A Bíblia é clara em falar isso. É Entendeu? verdade. Essas pessoas não querem saber mais da verdade. Elas cauterizam. Né? O que é cauterizar? Ela acaba com a sua mente e não quer saber. Você pode pregar o evangelho para ela, mas ela está ali firme naquela mensagem. Após a primeira ressurreição geral, né, como você já falou, que é na volta de Cristo, depois do milênio, a segunda para a morte eterna, nós temos as duas especiais. Eu acho muito interessante quando eu leio a Bíblia, e antigamente eu descobri isso. A irmã White, em seus escritos, trazem que o poder de Jesus era tão grande que se ele não tivesse controlado, ele teria ressuscitado junto com ele todos os mortos, desde Adão até os seus dias. Mas ali foi controlado o poder dele para que apenas houvesse ali as primícias. Ou seja, Jesus, ao ressuscitar, ressuscitou também na primeira ressurreição especial, a algumas pessoas, né? E ali com ele levou até o Pai, juntamente com sua vitória. E ao chegar no céu, ele apresentou como
troféus, né, de sua vitória contra o mal. E assim como a primeira geral foi dos salvos em Cristo, né, será, né, no caso, os salvos em Cristo, também lá no final existe a ressurreição especial dos perdidos, né, no qual ali Jesus falou, até aqueles que os transpassaram. Ou seja, lá na volta de Cristo, a primeira, né, quando Jesus virá trazer os seus filhos, ressuscitar os mortos que creram nele, também ali irão ser ressuscitados os soldados que ali estavam massacrando Jesus, aqueles que prenderam e condenaram Jesus. Ou seja, amados, olha que sentença horrível. Você morreu uma vez, já deve ser ruim, né? E agora morrer ali 3 vezes, né? Que sentença ali triste, né? Para aqueles que não creram no verdadeiro Filho de Deus. Então, Obrigado, Sávio. obrigada. Conclua. Não, pode continuar, senão se deixar eu falo Obrigado, aqui de novo. Sávio. Em relação à ressurreição de Lázaro, viu, Sávio? Quando Jesus chama Lázaro pelo nome, é porque naquele momento ali, somente Lázaro era para levantar. Porque se Jesus brada, levanta tu que dorme, amigo, todos sairiam da sepultura. Poder incrível tem o nosso Deus, queridos. O nosso Senhor Jesus era extremamente poderoso, ele é o nosso Deus, e naquele momento era só Lázaro. E ele chama Lázaro, vem para fora, sai para fora. Era só Lázaro que deveria levantar naquele momento, irmãos. E veja, a segunda ressurreição geral é chamada de ressurreição do juízo. E vai acontecer depois do milênio. A primeira ocorrerá por ocasião da primeira vinda de Jesus e a segunda após o milênio. E a ressurreição pós-milênio, ela determinará, sabe, os demais amigos, o fim do grande conflito e a aplicação do juízo final e definitivo de todos os ímpios, inclusive Satanás e seus anjos. Isso está em Apocalipse capítulo 20, de verso 9 a 10 e 14 e 15, né? Então, essa segunda ressurreição, ela é de juízo eterno, as consequências serão deixará de existir para sempre, né? Quanto à primeira ressurreição especial, nós temos alguns textos bíblicos que eu gostaria de ler com vocês. Marcos capítulo 14, eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui, 14, no versículo 62. Eu quero ler com você Marcos 14, verso 62. Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Vejam, quanto à primeira ressurreição especial, temos esses dois textos, Marcos 14, 62 e Apocalipse 1, 7. Né? Ambos os textos se referem à primeira vinda. Ambos parecem indicar que os algozes, né? E os que se opuseram a Jesus vão ressuscitar para ver a primeira vinda de Jesus. É o que o Sábio falou agora há pouco. Os textos parecem indicar que haverá uma ressurreição especial para que se cumpra o que Jesus prometeu. Né? Todos aqueles que cuspiram em Jesus, que bateram no rosto do Senhor, aqueles que pregaram suas mãos e pés, aqueles que chicotearam, entre elas estará Pilatos, não é? Entre elas estará Herodes, e tantos outros, né? Essa ressurreição especial, eles vão ver Jesus Cristo voltar. E é triste mesmo, sabe? Porque estão mortos, vão ressuscitar, ver Jesus voltar, morre de novo, termina o milênio, eles ressuscitam e morrem para sempre. Deixarão de existir para sempre. Louvado seja Deus por essa grande promessa que ele tem para aqueles que morrerem no Senhor. Porque os que morreram em Cristo, diz Paulo, é lucro. Estão dormindo. Aliás, todos estão dormindo. Todos. Um grupo ressuscitará para a vida eterna, o outro para receber o juízo, a sentença eterna, para serem definitivamente eliminados para sempre. E aí, como eles são
ímpios, e os ímpios só serão destruídos após o milênio, eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar. E em seguida vão morrer para guardar a segunda ressurreição, a ressurreição dos perdidos, irmãos. É muito triste, irmãos, isso. É muito triste. Na minha infância, pastor Edson, até o dia em que eu conheci o Evangelho, foram muitos anos, não tinha quem fizesse, pastor Edson, eu deitar de papo para o ar. Eu não conseguia deitar assim, de papo para o ar, com a mão aqui no peito, porque eu achava que eu ia morrer. A gente via, né, quando criança, a gente ia para os velórios e tal, a gente via aquela pessoa lá com a mão no peito, assim, no caixão, esticado. Eu tinha pavor de deitar daquela forma, porque eu achava que eu ia morrer. E somente depois que eu conheci a mensagem, o Evangelho do Senhor Jesus, que esse trauma, hoje eu deito de qualquer jeito, de lado, de buço, de peito para cima, de costa, não faz diferença, irmãos. Porque hoje nós temos uma esperança, né? Nós temos uma certeza. Jesus ressuscitará todos aqueles que morreram crendo na sua bondade e na sua misericórdia. Pois não, pastor Edson? Ô, Mário, não tinha levantado a mão, não, mas Oi? você não pode ficar futucando o pastor que ele fala, né? Eu queria voltar lá no Éden, porque eu fiquei refletindo no texto e vejo quão audacioso foi Satanás. Porque ao pecar no céu, queria remontar aqui só um pensamento com vocês. Ao ele causar rebelião, se voltar contra Deus, pecar, e então foi claramente colocado sobre ele uma expulsão, né? Foi determinado um juízo, você agora não tem mais como ficar em nosso meio. Ele levou a terça parte dos anjos para se afastarem da presença de Deus do céu. A Bíblia deixa claro que o salário do pecado, qual é a sentença? É a morte. E agora eu fico vendo a audácia dele em ver agora Adão e Eva tendo vida eterna, porque eles comiam da árvore da vida, e ele elabora a eles uma mentira. E eu creio que ele não elaborou essa mentira lá no céu com os anjos que ele arrastou, mas aqui na terra sim. Ele chegou para Eva e diz: Eva, você pode desobedecer. Interessante que ele fez uma meia-verdade. Olha, eu não estou comendo e não morro, você também não vai morrer. E ele começa a trabalhar a questão da imortalidade, e para sustentar a imortalidade é que essa crença do pastor que você mencionou, de que a pessoa vai morrer ou a pessoa vai para o céu, é incômodo nós que conhecemos a Bíblia ouvirmos isto. É verdade. Mas uma coisa interessante, ao ele colocar essa mentira no coração agora de Eva, levá-la à sentença da morte, e ele procurou até hoje sustentar essa mentira de que a pessoa não morre, aí o que me chama a atenção é que Deus agora, na sua bondade, para que não fique dúvidas nenhuma para todo o universo, é que nós teremos as duas ressurreições especiais. Nós sabemos claramente que o milênio é necessário, eu sei que o texto hoje não fala no estudo específico do milênio, mas é lá que vão se abrir os livros, nós vamos conhecer todo o histórico de rebelião dos anjos caídos, porque eles serão julgados. A própria Bíblia fala que vamos julgar até os anjos. Até os anjos, verdade. Nós vamos ali no céu vindicar o caráter de Deus, porque aqueles que ressuscitaram com Cristo, eu imagino eles falando assim: olha, eu vivi 600, 700 anos na Terra e eu vi tanta maldade, eu vi isso, e realmente estou aqui no céu vendo todo o processo. Eu vi Jesus entrando no santuário celestial, eu vi ele chorando pelo pastor Edson, eu vi ele chorando, intercedendo pelo Mário, eu vi pelo Sávio, eu vi pelo Laureano. Olha, esse Deus, olha como ele foi misericordioso. O homem foi enganado, o homem foi seduzido. Eu fico imaginando esses que foram as primícias e que estão lá presenciando tudo. Eu fico imaginando Moisés, eu fico imaginando, né, Elias.
Eu fico imaginando esses, como que estão presenciando tudo. E essas mentiras aqui, que alguns de nós, eu nasci já no berço, a gente fala berço, né, como uma nomenclatura da igreja, conhecendo já essas verdades. Mas muitos vieram de origem católica, e vocês sabem das doutrinas de purgatório, das doutrinas por que se acendem velas, por que de tanta liturgia atrás de algo para impressionar a mente e colocar as pessoas na falsa esperança de que, mesmo vivendo deliberadamente em pecado, não vão morrer, ou podem viver da forma que quiserem, que terão segunda, terceira chance. Não existe isto. Não faz É sentido muito nenhum, né, pastor simples. Edson? Não tem, mas ele continua sustentando, e aí eu fecho o meu pensamento, que devo meus devaneios aqui, no seguinte: como me livrar de todos esses pensamentos? Pelo único que me convence e que me leva a toda a verdade. Por que que sempre nós falamos do Espírito Santo? Por que que Jesus pediu que rogássemos pelo Espírito Santo? Porque sem ele, Satanás aprisiona a nossa mente em mentiras. Aqui estamos pontuando a mentira sobre a morte, mas ele nos segura em muitas outras mentiras. Então, não ter o batismo diário do Espírito Santo, eu serei prisioneiro dessas mentiras. É isso que eu queria pontuar, irmão Mário. Muito obrigado, pastor Edson. Muito bem pontuado, com certeza. Nós cremos, pastor, demais irmãos, como adventistas do sétimo dia, cristãos adventistas do sétimo dia, nós cremos numa segunda ressurreição especial. Isso tem base bíblica. Daniel 12, capítulo 12, versículo 1. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, pastor, eu gostaria de ler esse verso. Daniel 12, 1. 12, verso 1 e o verso 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E aí ele chama atenção, né? Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E o verso 12 é bem claro: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Muitos dos que dormem no pó da terra, né? Não tem como a gente querer questionar, dizer, olha, que você é imortal, a sua alma foi para o céu. Aqui está a definição de personalizar. Quem chamou essa mulher no meio aqui, gente? Pelo amor de Deus. Veja, irmãos, nós cremos nisso. Então, não existe esse negócio de alma que o pastor citou agora há pouco, né? Que morre e vai para o céu, que morre a matéria. Eu vi da doutrina, pastor, essa espírita kardecista, isso é muito forte lá, né? Se você não crê nisso, irmão, você tem que sair do adventismo e ir para o espiritismo, irmãos. Se você acredita mesmo que você tem uma alma, né? Volta lá para o catolicismo, volta aí para essas igrejas que crêem nessas coisas. Nós não cremos nisso. Irmão Mário, volta não, clama pelo Espírito Santo, pela verdade, volta não, abandona gente, volta não. esse erro, clama a ele aí e socorre, e ele vai nos dar a compreensão disso. E o Espírito Profecia também nos traz uma informação muito importante. Lá em Ver Sinais, na página 271, a autora diz: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Louvado seja Deus por isso, irmãos. O grande conflito e o livre-evento de sinais. Há um precedente para esse feito. Há um precedente para esse fato. Oi, Rodrigues. Agora, eu tenho esse conceito de paz. Poucos adventistas sabem dessa ressurreição especial sob a ordem do terceiro anjo, né? Sob a mensagem do terceiro anjo. Né? Nem todos sabem isso, né? Eu já vi adventistas que não conhecem essa mensagem. Então, agora, essa mensagem era dada há um tempo antes da volta de Jesus, não é isso? Essa mensagem é dada há um tempo antes da volta de Jesus, porque esse povo vai ver todo o envolvimento que circunda a volta de Jesus, né? Eles vão ter o privilégio
de não só não ressuscitar somente no momento da volta de Jesus. Esse povo tem o privilégio de ressuscitar antes da volta de Jesus, para ver todo o contexto da volta de Jesus. Não é isso? Sim. Agora, Rodrigues, a questão por exemplo, nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, um relato interessante. Estavam sepultando um rapaz, um jovem, quando houve um ataque dos inimigos, eles estavam carregando e jogaram esse rapaz na cova e ele tocou no cadáver de Eliseu. E esse homem ressuscitou. Veja, irmãos, o cadáver de Eliseu. E esse homem, eu não me lembro aqui qual foi o texto, se o pastor Edson aí souber, quiser colocar aí no chat. Veja, já havia ressurreição no passado, irmãos. O próprio Daniel cita, nós acabamos de ler, não é? O Moisés foi ressuscitado, está lá no livro de Judas. A Bíblia, irmão, há um precedente para esse fato da ressurreição especial. Se você pegar Mateus capítulo 27, versos 52 e 53, na morte, na ressurreição de Jesus, né? Na morte de Jesus, abriu-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Na morte de Jesus houve vida. Você acha realmente que Cristo vai voltar olha, para entender um negócio desse, como essas pessoas creem, você precisa de muito mais fé. Por quê? O camarada morre, a alma foi para a glória, está lá no céu, aí Jesus vai voltar, isso aí, voltem todo mundo para as sepulturas, vai lá, entra no corpo de vocês. Irmãos, não dá para aceitar um negócio desse. Não é? Por ocasião da morte de Jesus, houve um grande terremoto e houve uma ressurreição especial. Eu não faço ideia o que aconteceu, quem são essas pessoas e para onde. Eu creio que o Senhor levou essas pessoas para o céu, né? E no versículo 53, pastor Edson, de Mateus 27, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Essas pessoas são especiais. Quem são essas pessoas? A gente não faz ideia. Eu até hoje, pastor Edson, não li nada a respeito de quem são essas pessoas. Pois não, pastor? Irmão Mário, sempre que nós, adventistas, temos contato com doutrinas tão fortes, e essa é uma delas, a da ressurreição, e eu queria sempre que todos nós fôssemos levados a pensar assim, de uma forma bem prática, para fechar até esse assunto. Quando eu estudo isso, eu tenho dois propósitos. Primeiro, desejar estar salvo, desejar fazer parte da primeira ressurreição. E entender claramente, essa é a segunda questão, de que eu tenho responsabilidade de, no poder do Espírito, porque eu não convenço ninguém, quanto mais um espírita, no poder de Jesus, intercedendo e clamando pela libertação dos perdidos, hoje perdidos, ser um instrumento para tirá-lo das trevas e trazê-los para a maravilhosa luz. Nós não podemos ficar assustados pela sentença para o pecado, mas nós podemos ficar alegres pela sentença dada por Jesus depois da morte na cruz para o pecador. A sentença do pecado não muda, é a morte. Mas a sentença para o pecador em Jesus é vida. Então, nós temos que fechar pensando assim, eu sou agradecido, grato, porque pela morte de pela morte de Jesus na cruz, eu ganho a vida. A sentença do pecado não tem volta. Verdade. Mas a sentença para o pecador que aceita Jesus é maravilhosa. Louvado Ele vai dar seja uma Deus. sentença maravilhosa. Que coisa linda, pastor Enzo. Louvado seja Deus. E nós precisamos nos apegar muito nisso aí, com muita fé, com muita confiança. A Bíblia, pastor Enzo e demais amigos, ela não se delonga
nas informações, mas afirma que foram santos que ressuscitaram, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Provavelmente, né, por ocasião da ascensão de Jesus, esses santos ressuscitados foram levados para o céu como as primícias, como o sábio falou no início da sua fala, as primícias, não é, dos ressuscitados. Que privilégio tiveram eles. Mas olha, nós vamos poder desfrutar disso. O pastor Edson, muito feliz, mais uma vez, muito feliz no seu comentário. Há uma sentença para o pecado definitiva, mas há uma recompensa para os pecadores que aceitarem a salvação em Cristo. Provavelmente, irmãos, nós vamos, com certeza, nós vamos estar entre os remidos do Senhor, que se por acaso a morte nos alcançar, nós vamos sair triunfantes. Mas nós precisamos, amigo, pedir ao Espírito Santo que nos cele todos os dias. Todos os dias. Apocalipse 16, verso 18, quando se refere ao sétimo flagelo, fala de um grande terremoto que mexe com a estrutura da terra. Esse fato ocorrerá um pouco antes da volta de Jesus. Portanto, a exemplo dos santos que ressuscitaram, né, por ocasião da ressurreição de Jesus, haverá outra ressurreição especial, um pouco antes da volta de Jesus, para contemplar e todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, que sairão do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Portanto, queridos, a semelhança das duas ressurreições gerais, haverá também duas ressurreições especiais. Tanto as duas ressurreições gerais quanto as duas ressurreições especiais são marcadas por dois grandes opostos. Dois grupos opostos, perdão. As gerais se referem aos salvos, por ocasião da volta de Jesus, e aos perdidos após o milênio. Isso aqui é fato. As especiais se referem aos que honraram a Jesus, obedecendo a sua lei, e aos que humilharam a Jesus, se opondo à sua lei, contra a sua lei. Ou seja, os que morreram firmes na mensagem do advento, né, da volta de Cristo, e os líderes judeus que negaram a Jesus e o condenaram à morte, e desse modo desprezaram a mensagem do advento. Interessante, pastor Edson, que esse grupo está relacionado a um grupo que era responsáveis para cuidar da vida das ovelhas do Senhor. Eram líderes de Israel, líderes espirituais. Tinham funções extraordinárias, tinham cargos na igreja, eram pessoas indicadas, escolhidas, mas elas se perderam. Sabe o que isso me chama a atenção, pastor Edson? Você sabe o que significa isso, queridos? Não se atenha a cargos apenas. E, queridos, olha, é muito bom trabalhar na causa de Deus, é muito bom servir ao Senhor, mas tenha muito cuidado, irmãos. Eu sempre digo, pastor Edson, para as pessoas que estão estudando a Bíblia comigo, eu já falei também aí, né, quando eu prego sobre a ressurreição, a volta de Jesus. Irmãos, ter cargo na igreja não é sinônimo de salvação, irmãos, não é garantia. Porque esses líderes de Israel, irmãos, eles eram líderes, sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, homens importantes que tinham cargos importantes na igreja, mas estão entre aqueles que vão fazer parte da segunda ressurreição. Que isso nunca aconteça comigo nem com você, irmão, nenhum de nós, irmãos. Mas que nós estejamos trabalhando na causa de Deus, não é? E guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, irmãos, e nós somos guiados e somos filhos de Deus. Então, não se apegue à questão de, eu sou distrital de mordomia, eu sou diretor da escola sabatina, eu sou ministério jovem. Você pode ser o que for, mas se você não for guiado pelo Espírito Santo de Deus, corre um grande perigo. Louvado seja Deus, porque nós estamos servindo ao Senhor com alegria, e a nossa recompensa será a da primeira ressurreição, se a morte nos alcançar primeiro. Dormiremos, se for necessário, vamos dormir, não tem problema.
porque naquele grande dia o Senhor vai chamar cada um de nós pelo nome. Eu fico imaginando o Senhor chamando o meu pai, um homem rude, ignorante, estúpido. Não estou aqui ofendendo meu pai, entendam, mas esse era o meu pai. Blasfemava de Deus, pastor Edson, falava horrores de Deus, nunca leu a Bíblia para a gente. Tudo que meu pai falava de Deus era ofensivo a Deus. Mas louvado seja Deus que nós tivemos e temos uma mãe que se preocupou com a nossa vida espiritual. Mas no dia da morte do meu pai, Rodrigues, no dia da morte de meu pai, ele entregou a vida para Jesus. No seu último ato de vida, meu pai levou, eu acho que eu já falei isso aqui para vocês, permitam-me repetir, meu pai levou quase 40 minutos para rezar o Pai Nosso. E quando chegou naquela fase, aquela parte que diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, meu pai não falou isso. Ele gritou, irmãos. Um homem que estava com câncer no pulmão, não conseguia respirar. Toda vez que ele tentava falar, os olhos só faltavam sair da órbita, de tanta força que ele fazia para falar, para respirar. Mas quando chegou nessa parte, ele gritou, perdoai os meus pecados, perdoai os meus pecados. Foi a última frase de meu pai. Então, hoje eu carrego essa esperança que ele fará parte da primeira ressurreição. Viver uma vida toda errada, irmãos. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus que tem prazer em salvar todos aqueles que clamam por socorro, como fez o meu pai. Ou seja, queridos, com base nos textos que nós citamos, eu penso que responderemos as 4 perguntas sobre as ressurreições. Sem dúvida nenhuma, as respostas estão aí. Então, vamos procurar viver, queridos, para o grande encontro com o Senhor Jesus, quer seja na sepultura ou estarmos vivos. Espero em Deus que sejamos todos vivos, né? Alguns já estão ali, né? Próximo aí do Cabo da Boa Ventura, né? Eu já estou com 57 anos, né? Eu não acredito que Jesus vai voltar daqui a 50, 60 anos. Não estou dizendo que ele vai voltar nesse período, que ele volte antes. Mas se porventura, pastor Edson, a morte chegar primeiro para mim, eu vou ressuscitar. O Senhor vai chamar pelo meu nome. Mário, vem, filho, sai daí. Sai dessa cama fria. Vamos para casa. Mário Sávio, acho que quer falar aí um instantinho. Pois não, Sávio. Pode falar, amigo. Irmão Mário, eu tenho uma esperança para lhe contar. Opa, não botei o perfume. Eu tenho uma esperança para lhe contar. Em sua última profecia, em 1915, a irmã White, quando estava terminando o seu último livro, né, ela deu a sua última profecia dada por Deus, que pessoas vivas no seu tempo iriam ver o decreto dominical. Em 2015, se cumpriu 100 anos da morte da irmã White. Ou seja, pessoas que nasceram em 1915, ainda tem pessoas vivas. Ou seja, fique nessa esperança que, em nome de Jesus, nós todos iremos ver Jesus nas alturas. Porque profecia dada por Deus não é mentira. Então, fique com essa esperança, amados. Não está longe, não vai demorar 200 anos. A irmã White trouxe essa profecia e, em nome de Jesus, ela irá se cumprir como muitas outras estão se cumprindo. E eu desejo que a tua vida seja envolvida com a esperança de Jesus. Tenha certeza hoje, a partir de hoje, que você é salvo. Eu serei salvo. Não, você é salvo. Porque aí você pergunta, então para que eu vou guardar o sábado? Para que eu vou dizimar? Para que eu vou ir à igreja? Pela gratidão da salvação de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus fala que nós somos salvos, justificados por Jesus mediante a fé. Nós não podemos fazer nada por nossa salvação. Nós fazemos hoje o que fazemos, adoramos a nosso Deus por gratidão pela salvação que Ele já nos deu. Você compreende isso? Pessoas que estão no mundo... Me passa essa data que você falou de novo aí, da profecia da irmã White, só para eu... Em 1915, nos últimos dias, ali quando ela estava terminando o grande GC. Ela morreu em 1915 mesmo. 1915. Em 2015, foi 100 anos de sua morte.
Entendi. Então, finalizando, conseguiu, né? Ok, obrigado. Pronto. Então, fique nessa esperança, amado. Satanás, ele quer tirar a tua esperança da tua salvação. Ele quer fazer que, por meio dos teus pecados, você se distancie de Deus. Não se distancie de Deus. No momento que o pecador cai, Deus está lá na Bíblia. A glória de Deus é nos levantar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Fique nessa esperança que você hoje, se Jesus por algum motivo, nesse momento retornasse, você estaria glorificado nas alturas, porque ele já morreu. Quando ele falou lá na cruz, está consumado. Ninguém até Jesus conseguiu cumprir fielmente a lei, mas agora quem cumpre é Jesus. Então, coloque os seus joelhos no chão e sempre peça perdão a Deus, porque não é por meio de cargo de igreja, não é por meio de nenhuma ação sua, nada. O pecador nunca poderá fazer nada por sua salvação. Apenas por meio da fé em Jesus, você terá ali a sua salvação. Hoje somos salvos. Tenha essa certeza. E por isso, por essa salvação, essa certeza de salvação, você irá cumprir tudo que Deus pede. Faça agora, não para ser salvo, mas por gratidão. Eu irei guardar o sábado agora, porque sou grato, porque já sou salvo. Eu irei dizimar, irei ofertar, porque sou salvo e sou grato a Deus por sua salvação. Que essa esperança esteja na sua vida, seja liberto dessa culpa de, ai meu Deus, eu não vou ser salvo por causa desse pecado. Peça perdão e será justificado por meio da fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus, que essa esperança inunde o teu coração. Amém. Eu carrego essa esperança, sabe, em relação ao meu pai, à minha avó. Eu tenho 5 irmãos que morreram também, né? E eu carrego essa esperança. Eu preciso me apegar nisso. A promessa é para todos aqueles que creem, e nós cremos nisso. Irmãos, amém. Se antes da volta de Cristo a morte nos alcançar, queridos, fiquem tranquilos, fiquem em paz, né? Fiquem em paz, porque todos aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão, queridos, para ver o Senhor Jesus Cristo na nuvem dos céus. Nós vamos ver Jesus voltar, queridos. Com toda a força da nossa convicção, nós devemos clamar, como diz o livro da... Ora vem, Senhor Jesus. Venha logo, Senhor, venha nos buscar. Vamos orar hoje, irmãos, para que o Espírito Santo encha a nossa vida, para que em breve possamos nos encontrar com o noivo que está vindo buscar a sua igreja. Esse é o meu desejo, queridos. É o seu também? Estarmos prontos, preparados, salvos, como diz o sábio. Nós estamos salvos, queridos. Mantenha-se salvo. Permaneça salvo, deixe que o Espírito Santo conduza a nossa e a sua vida, para que juntos possamos estar prontos para a breve volta de Jesus. E Apocalipse capítulo 22, versículo 21, encerra assim, ó: a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Deus abençoe, queridos. Vamos nos manter firmes, porque aquele que vem virá, e nós faremos parte, se porventura a morte nos alcançar antes da volta de Jesus, faremos parte da primeira ressurreição, em nome de Jesus Cristo. E vamos louvar o Senhor nesse momento, irmãos. Mais uma vez, eu quero cantar com você esse louvor lindo. Eu gosto muito dele. Cantamos no início, mas foi interrompido. Nós vamos cantar novamente esse louvor que fala do crescendo em graça, irmãos. Esse louvor é muito bonito. Vamos louvar o Senhor com alegria e assim encerramos a nossa jornada de hoje. Que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão, ainda mais se eu pensar que não é minha luz,
isso entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais uma Madrugada com Deus. E hoje foi um tema bastante interessante também, como os demais, não é? E eu espero em Deus, queridos, que você tenha tirado dúvidas, se é que tinha. Mas lembre-se, queridos, nós temos uma promessa de um Deus que não falha. Ele nos trará a vida se a morte nos alcançar primeiro. E todos aqueles que morreram em Cristo farão parte da primeira ressurreição. Eu quero agradecer ao Sábio, ao pastor Edson, meu querido pastor Edson Rodrigues, a todos vocês que diretamente colaboraram para que esse encontro de hoje fosse bem agradável, e agradecer a Deus pelo Espírito Santo que nos trouxe compreensão um pouco mais da sua palavra. Lembre-se, queridos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Eu quero convidar aqui, pastor Edson, para encerrar o tema dessa manhã, quero convidar aqui o Rogaciano. Ele está por aqui, que eu vi o Rogaciano por aqui. Rogaciano, bom dia, querido.
Tá liberado o seu áudio aí. Liberou o áudio errado. Pronto. Vai acampar, amigo? É Opa, você. bom dia. Eu estava esperando divulgar esse ano, é Laureano. Opa, Laureano, Mas eu Só, também Laureano. quem é só um minuto, divulgaciano. Mário. O senhor falou Graciana, é isso mesmo? Rogaciano. Rogaciano. Laureano. Misturou Regozinho com Laureano. Ah, tá. Fiz uma salada aí, né? Eu queria convidar você, amigo, para fechar a live de hoje fazendo uma oração, encerrando, então, pode ser? Pode ser sim, amém. Fica à vontade, querido. Oremos então. Querido Deus, Pai que está no céu, santo é o seu nome, Senhor. Nos agradecidos, Pai, que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. E o nosso protetor, enviado anjo, Senhor, exército de anjos ao nosso redor, nos proteger. Peço, por favor, Pai, esteja cada lar nesse momento. Visita cada família, Senhor. E dá para elas esperança, certeza da salvação. O Espírito, Pai, e os nossos pais, nos dê entendimento, sabedoria, Senhor, e coragem para levar a sua mensagem àqueles que ainda não conhecem a verdade, Senhor. Por favor, Senhor, esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Laureano. Muito obrigado, Patrícia. Deus abençoe vocês. Chegamos ao final, agradecendo a Deus por esse privilégio. Hoje foi a 39ª, quarta-feira é a última jornada dessas 40 madrugadas. Então, queridos, que você tenha um dia agradável, abençoado, na presença do nosso Deus. Deus abençoe a todos. Amanhã é vigília. Vigília de hoje para amanhã, né? A vigília de hoje para amanhã, 2h30 da manhã, a vigília do MASC, e retornaremos na quarta-feira, às 4h da manhã. A gente se vê na vigília. Um grande abraço, fiquem todos na paz. Um ótimo dia para cada um de vocês.